Qual foi um caso que você pode contar ou sintetizar alguns que você diz assim, cara, isso aqui é de outro mundo? Não, cara. Uma vez nós fomos chamados para um ocorrência. Pagou pra viatura, tava na viatura de apoio. Pagou pra viatura, troca de tiro. Disparos de arma de fogo numa rua. Quando nós chegamos lá, tinha um cara baleado. Uma arma do lado, o cara baleado. Não era polícia, nada. E nós colocamos esse cara na viatura pra socorrer ele. Encontramos uma pessoa baleada. Pegamos a arma, colocamos na viatura. O agressor não estava no local e nós socorremos ele. Não sabíamos quem era, se era um trabalhador, se era um vagabundo, né? Tava sem documento. Socorremos ele. Nós socorremos ele. Ele tinha tomado um tiro na cabeça e um tiro no peito. Mas o tiro que ele tomou no peito foi de calibre 12. E aí nós socorremos porque e era balote. Por quê? O balote Espalha, ele faz. Não. Ah, A calibre 12 ela tem dois tipos de munição. Tem a que espalha, que é a 3T. O balote é um só, mas é um rombo. E a gente viu que ele tinha tomado um tiro de balote e ele tava roncando. Aí colocamos na viatura. A gente não sabia o que o indivíduo era, né? E levamos pro hospital de Ermelino. Quando chegou lá, ele ficou na sala, na emergência, ele ficou ali, daí os médicos, colocando aqueles bagulho nele. E aí, chegou um médico e falou, o que tá acontecendo? Não, eu já dei uma adrenalina, aquele bagulho todo, e o cara nem... Aí o médico pegou, tira toda a roupa dele. Quando tirou a roupa, viu que ele tinha uma guia atravessada. Aí o médico pegou, cortou a guia, tirou. Quando tirou, o cara fez assim, ó. Te juro por Deus, nós estávamos nessa, o cara fez assim, ó. Morreu. Aí o médico pegou, colocou na palma da mão e falou assim, tem alguém na viatura que manja dos Paranauê? Ainda falou desse jeito. Aí eu falei, tem. Peraí que eu vou chamar. E tinha um polícia lá que era... A gente chama... não é pejorativo o que eu vou falar, mas a gente chamava ele de macumbeiro. Mas não é pejorativo, né? Não tem problema chamar porque tem pessoas que falam que é pejorativo. Não é problema, não. Não, aí o cara era macumbeiro. O macumbeiro fala que é macumbeiro. O médico tá te chamando lá. Falei, por quê? Eu falei, ele arrancou nem sabia que chamava guia, porque eu não Sim. Falei, arrancou um colar do cara lá e falou, peraí, vou lá. Chegou lá o médico, depois na mão dele, falou, você sabe o que você tem que fazer, né? Ele falou, sim, senhor. Pegou e saiu. Aí eu, caralho, né, meu? Sabe o que tem que fazer? Aí eu cheguei e falei, ei, irmão, o que tem que fazer? Falei, entra na viatura. Aí fomos lá pro parque ecológico. Aí no parque ecológico tinha um córrego, que era água corrente. Aí ele foi lá, fez falou algumas palavras lá. Ele falou pra mim, nem vem, fica aí. Eu falei, não tenha nenhuma dúvida que eu vou ficar aqui. Porque eu era meio cético isso daí, sabe? Eu era um cara que eu respeitava, mas tinha um certo temor, né? Aí ele foi lá, eu vi que ele falou algumas palavras, jogou, bateu umas palmas lá, entendeu? E aí quando ele entrou na viatura, ele falou, ó, quando acontece isso daí, a gente tem que descartar essa guia, chama guia, descartar numa água corrente. Aí ele explicou, ele falou, isso daqui que tava impedindo o cara de morrer. Sabe? E assim... Tem muitos relatos assim. E eu... Legal ouvir isso de você. Não, eu sempre fui um cara cético com isso daí, né, meu? Sempre fui um cara cético. Mas aí depois, eu tive uma experiência que a minha sogra, hoje ela não tá mais viva, mas ela recebia uma entidade. E era uma entidade que fazia curas. A gente chamava de baiano. Ele era um curandeiro, né? E ela recebia isso. E eu, né, meu? Aí um dia meu filho era pequenininho, ficou doente, né, meu? Levava no médico, febre. Aí minha mulher falou, vou falar pra minha mãe chamar o baiano. E quando eu falava isso, aí eu tinha que correr, comprar charuto, pinga, né? Trazia. Aí onde eu vou chegar na parte, assim, que me deixava meio confuso. E aí minha sogra não bebia. E aí quando ela vinha, aí ela ficava de costas. Aí a gente fazia uma roda, ela fazia uma oração, ficava ali, né? Daqui a pouco ela dava um pulo e aí incorporava. E ele falava arrastado, baianão, né? Baiano assim, arrastado. A gente ia cumprimentar ele, tudo, né, meu? E ele pegou, aí minha explicou, né? Tudo. Ele foi, meu filho ali do lado, ele pegou o moleque assim, ó. O moleque tava deitado assim no sofá, ele pegou assim, ó. O moleque de ponta cabeça. E ele quietinho. Aí os pés dele estavam assim, ó. Aí ele foi, tá com o bucho virado. Pega uma folha tal, assim, que eu vou fazer uma oração, uma reza aqui. Aí eu corri lá, peguei, trouxe pra ele, fez uma oração ali, E o moleque quietinho, cara. Aí foi enquanto isso, aí eu já sabia que tinha que dar os copão de pinga pra ele. Meu, copão cheio de pinga. Ele, fumando charuto, fazendo a reza, pinga. Tomava uns 2 copos de pinga, fumava um charuto. Depois que ele fez tudo aquilo, ele pegou o moleque assim, mesmo jeito, o pé do moleque tava assim. Aí colocou o moleque lá e falou, vai ficar tranquilo agora, aquilo vai ficar bom, tá bom. Aí cumprimentou a gente de novo, aí ela ia na mesma posição, a gente fazia a roda, aí ela dava um pulo, a gente tinha que segurar ela ficava muito fraca, a gente colocava ela sentada ali. Cara, impressionante. Ela tomou 2 copos de pinga, não ficava nem o odor, meu irmão. Ela voltava daquele cansaço e ela conversava normal. Cara, uma pessoa que não bebe, toma 2 copos de pinga, meu irmão, é como alcoólico.
Cara, e isso daí, sabe, começou a me trazer mais informações. E eu comecei a ver que, sabe, que existem religiões que são coisas inexplicáveis, cara, mas que tem. Cara, você não sabe o como é importante esse teu relato pra mim. Porque eu sou um cara muito cético e eu ainda busco muitas respostas sobre a espiritualidade. E quando a gente ouve de alguém da espiritualidade, essas coisas, eu fico meio assim ainda. Quando eu ouço de alguém que se diz ser católico e assim, entender? Nada a ver E é com os policial. Paranauê, né? E é policial, não tem nada a ver. Cara, eu jamais falar- viria aqui pra mentir. Não, por isso que eu tô falando, É. não é alguém que você relata essas coisas. Eu acho muito legal porque eu penso assim, caramba, Existe. é nessas que eu acredito. É. E não foi só essa vez que ele veio. Ele veio várias vezes, né? Quando o menino ficava doente, ela Caramba, chamava, hein? vinha ver, e ela vinha, recebia ali, sabe? E aí começou a ficar, pra mim começou a ficar normal, sabe? Sim, sim. Ela falava, ó, vai chamar o baiano lá. Eu já ia lá, comprava o charuto, comprava pinga, ele vinha, e a gente cumprimentava, né? Batia a mão assim, batia o ombro, né? Tinha um cumprimento. E você nunca... Desculpa, continua. Não, a gente tinha aquele cumprimento dele, né? Aham. Pegava a mão aqui, batia o ombro, batia a mão. Sabe, um cumprimento que a gente Sim, fazia. sim, sim. E eu comecei a fazer. Ali, assim, nunca fui espírita, nunca fui nada, mas sempre Claro. respeitei, entendeu? E aí eu passei a não ficar tão cético, né, meu? Passei a acreditar Claro. mais Claro. e ver, porque tava dentro da minha casa, pô. E você nunca frequentou terreiro? Nunca pediu ajuda assim pra macumba? Não, nunca pedi. Nunca. Proteção pra macumba pra ir, por exemplo, Não. em... Não, nunca pedi. Nunca pedi porque, assim, apesar de eu ter sido cético e hoje nem tanto, eu sou católico, eu sou, assim, cada um na sua baia. Nunca fez um padezinho pra entregar lá, Não, tá? não. Uma vez foi outro Nunca fato engraçado. sacrificou um bode? Não, uma coisa foi um fato engraçado. Os caras trabalhavam à noite ali no começo. Os caras tudo doido, mano. Tudo jagunção mesmo. Uhum. Aí os caras viraram assim com a viatura e viram uma macumba. Olha lá a macumba, vamos atirar nela. Eu falei, porra, mano, faz isso não, cara. Não, faz isso. Não, eu falei pros Não caras, pode. faz isso não, mas os caras, eu era recruta, os caras, cala a boca, recruta. Você não quer atirar, você não tira. Eu falei, eu não vou atirar. Ô, meu irmão, tinha uma isso aí. garrafa de champanhe lá. Os caras fez tirar o alvo. Pá! Ixi. Pá! Ô, meu, deram acho que uns 20 tiros, ninguém acertou a garrafa de champanhe. Eu achei que você falou que veio alguém ali e puxou. Não, nada, não Empurrou acertaram alguém porra ali. nenhuma. Aí eles foram lá, chutaram tudo, sabe? Eu nunca tive isso. Quando eu vi uma macumba, eu falava, dá licença. Eu sempre fui assim. É isso, é Não. respeito. Tem que respeitar. Respeito, irmão. Dá licença, Uhum. passo. Cada um na sua baia, É meu isso. irmão. Cada um na sua Isso é baia. muito importante. Assim, o meu medo que eu tinha, é um misto de medo com respeito. Meu medo é porque, quando eu era pequeno, lá perto de casa tinha um centro, né, de Umbanda lá. Não sei se é Umbanda. Toca tambor. Pode ser Umbanda, E tinha uma candomblé, um árvore monte de muito coisa. grande na frente. E minha mãe, ela falava assim, ó, os espíritos ficam daquela árvore quando tá. É. Cara, eu não passava debaixo daquela árvore, mas nem a pau. Então eu fiquei com aquele trauma, entendeu? E aí quando eu casei com a minha esposa, tem até um fato engraçado, a minha sogra tinha um terreiro no fundo da casa dela. É. Mas eu nunca não frequentava lá. Então eu namorava com a minha esposa, eu ia lá, ficava na sala. E às vezes eu chegava e tava tendo uns Gira. Paranauê lá, né, meu? E um dia eu tava lá sentado assim com ela, assistindo televisão, né, pá. Aí eu escutei falar assim, ó, o menino tá lá na sala, eu vou conversar com ele. Meu irmão! Eu levantei, dei um pinote e ela atrás de mim, vazei, mano. Fui embora, eu falei, não, nem a pau. Peguei lá meu carro e fui embora, falei pra ela, não, aí fiquei com medo. Eu tinha um misto mas Sim. era Sim. como é que desconhecimento, né? Claro. Aí depois que eu comecei a conhecer mais, assim, mas nunca fiz nenhum trabalho assim pra entrar Entendi. na cultura, entendeu? Entendi.